Dia das Mães para todas as mães que estão aqui. Quem é mãe? Levanta a mão aqui. Quem é mãe? Muito bem. Ótimo. Eu sou mãe também e vim passar uma mensagem para vocês hoje, mas tem que ser bem rápido. Meu bebê está ali e no instante ele pode chorar, então, né? Mãe é assim, tem que parar para atender o filho pequeno, né? Vai ser uma mensagem curta porque é uma experiência pessoal minha, né, que eu passei com o meu filho lá no hospital. E eu escolhi falar sobre o precioso nome de Cristo e do nome mãe, né? Então a mensagem, o tema é precioso nome de Cristo e de mãe. Mas antes de começarmos a falar essa pequena mensagem, eu gostaria que vocês fechassem os olhos para nós orarmos, para que Deus possa nos usar essa noite, para nós entendermos o que Ele quer falar conosco. Feche nossos olhos. O microfone está muito abafado. 1, 2, pronto. Oremos. Santo Deus e amadíssimo Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, unidos, com as nossas mães e aqueles que também não estão com suas mães aqui, estão distantes ou que não estão mais em vida, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, agradecidos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoe cada mãe aqui, Senhor, que passou por muitas coisas na sua vida, mas hoje canta a vitória porque seus filhos estão no caminho do Senhor. Abençoe esse culto, porque é para ti e tudo é sobre ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 1:23, para nós iniciarmos hoje. Mateus 1:23. Mateus capítulo 1, verso 23. Acharam? Esse verso é clássico, que fala sobre o nascimento de quem? De Jesus, né? Emanuel. Muito bem. Mateus 1:23, todos acharam, amém? 1:23. Diz assim: eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de quê? Emanuel. Que quer dizer? Deus conosco, né? Muitas mães colocam o nome dos seus filhos de Emanuel, né? Porque o significado do nome Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Deus prometeu que se através de Maria, que foi uma virgem desposada, que não havia casado ainda com José, né? Deus prometeu que vinha o filho do homem nascer dessa mulher. De uma mulher. Por quê? Por que uma mulher? Porque uma mulher é uma pessoa guerreira, é uma pessoa única. Homem não pode ter filhos. Mas Deus falou assim, ó, essa mulher vai suportar toda a dor que eu suporto pelos meus filhos. Como pai, como Deus. Então, Deus ele concedeu a experiência somente para a mulher. Porque a mulher ia conseguir suportar tudo aquilo em que o homem não conseguiria suportar. Uma mãe. Porque quando quando a mãe engravida, é aquele processo todo da gravidez, e o processo todo da infância, né? Para você cuidar daquele filho, para você proteger, para você cuidar, para você alimentar ele. Então, é um processo de noites sem dormir. É um processo que homem então não ia aguentar. Não é isso? Então, Deus ele concedeu a experiência de ser de mãe a Maria. E ele prometeu assim, olha, eu estarei com você. Amém. Eu estarei com você todos os dias. Deus conosco. Só que muitas vezes nós mães esquecemos que Deus nos prometeu que estaria conosco, como mãe. E o verso que é clássico,
sobre isso está em Isaías. Vamos abrir lá, Isaías 49, verso 15. Que fala como a mãe, o que acontece com a mãe, né? Isaías 49, 15. Amém. Amém. Diz assim. Acaso, todos acharam? Pronto. Pode colocar o fundo musical, Júnior? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de quem? De ti. Porque Deus prometeu, quando a Virgem concedeu, que estaria com você, Deus conosco. Ele não esqueceria de você. Se por acaso uma mãe, que às vezes existe uma mãe que esquece dos seus filhos, não é isso? Não tem casos que a gente vê na internet, vê na televisão, que uma mãe esqueceu do seu filho, como aconteceu semana passada, de uma mãe que foi para uma balada, deixou seus 3 filhos dentro de casa, teve um incêndio e os 3 morreram. Para mim, isso aí é inadmissível, né? Porque, humanamente falando, uma mãe não vai esquecer do seu filho, muito menos quando ainda mama. Mas se ela esquecer porventura, eu nunca vou esquecer de você. Essa é a promessa que Deus está deixando para você essa noite, mãe. Deus não esquece de você. Porque o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de uma mãe pelo seu filho. E às vezes eu fico imaginando assim, quando o filho da gente nasce, cresce, a gente tem aquele cuidado na hora de nascer, na hora de cuidar, na hora de tudo. E eu fico olhando assim, como Deus faz infinitamente mais por nós do que a gente faz para o nosso filho. A gente fica com medo dele cair, não é isso? Fica com medo dele se engasgar. Fica com medo de tudo. E aquele cuidado, aquele amor, querendo que ele venha para os seus braços. Imagine Deus, que não esquece de nós, está conosco, que Ele prometeu estar. E Ele fica todos os dias chamando você, filho, vem para aqui, para perto de mim. Eu quero cuidar de você. Eu não durmo, eu fico querendo que você me procure. Eu estou aqui cuidando de você, olha, se um carro vir aqui, eu estou protegendo você com o meu anjo para você não levar um acidente. Eu estou aqui. E com o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso filho, um amor incondicional. Imagine Deus infinitamente mais. Ele é muito grande. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus era um com o Pai. Era a imagem de Deus. Grandeza e majestade, resplendor da sua glória. E aconteceu alguma coisa. Quando Deus fez, quando Ele fez a mãe, quando Ele fez você, Ele, aí mesmo nesse capítulo de Isaías, no livro de Isaías 53, passa uma folha, que diz no verso 5, diz assim, Ele sofreu por mim e por você, para que o que você não tivesse, o que você não merecia, ele fez por ele. Que diz assim, era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Verso 3, né, que está dizendo. 53, 3. Era desprezado, mais agitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um do que os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos de Deus, e ferido e oprimido. Verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, ele fez tudo isso por nós, para que as pisaduras dele nós pudéssemos ter vida, e vida eterna. Ele foi tratado como nós merecíamos.
para que nós pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fosse justificado por sua justiça, no qual não tinhas partes. Sofreu a morte que nos cabia, para que pudesse receber a vida que ele pertencia. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Porque Deus, ele sofreu como um pai amoroso, para que todos, nesse sofrimento aqui, nós não lembrássemos de nada, só apenas no céu, na eternidade, que ele fez, que ele veio sofrer aqui, para que você pudesse ter uma vida nova. E mãe sofre também. Qual é o primeiro nome que você chama quando você está em aflição? Quando você está passando por uma luta, qual nome você chama? Hã? Jesus. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim, me ajude. Não é isso? Quando o seu filho está nas drogas, ou quando o seu filho está num caminho que você não sabe onde ele está andando, qual é o nome que você clama? Jesus. É o único que nome. Por que outras pessoas não chamam outro nome? Porque outro nome não tem poder. Não é isso? Só o nome de Cristo. Quem aqui já foi na maternidade sabe que lá é o nome que é mais chamado. Ai, meu Deus, que dor! Senhor, tem misericórdia. Eu estou aguentando mais, Jesus. Aqui, lá, quando eu fui para o IMIP, né, quando meu filho nasceu, era o que mais tinha. Jesus, tem misericórdia. Que dor é essa? Me livre dessa dor. Porque somente o nome dele pode livrar a dor. E depois que passa aquela dor, você lembra do presente que Deus te deu. Aquele serzinho, né, que é a única coisa que importa. Porque a gravidez todinha não é coisa muito boa, né? Mas quando a única coisa boa é que está dentro da barriga. Quando nasce, aí é aquele milagre, né? Que você sofreu tanto para chegar naquilo e que Deus te deu aquele presente para você. Muitas vezes, o outro nome que é sempre chamado é mãe. Além de Cristo, né, como nós passamos por aflições, dificuldades, problemas, nós chamamos nossa mãe. Quando você precisa de um conselho, você vai procurar em outras pessoas que você não conhece? Vai procurar quem? A sua mãe. Não é isso? Sempre que você quer procurar ela. Porque você sabe que ela te viu nascer, conhece você melhor do que ninguém e te protege, sabe o que é melhor para a sua vida. Muitos filhos às vezes não reconhecem que a preciosidade da mãe, o conselho da mãe, e segue por caminhos que não vão de acordo com o que a mãe fala. Porque uma mãe, ela quer o melhor para o seu filho. Ela não quer ver o seu filho no caminho errado, ela quer ver ele bem-sucedido, ela quer ver ele feliz, com saúde, realizado. Ela não quer nada para ela. Não quer nada. Ela quer o quê? Para o seu filho. Ela às vezes não tem uma roupa para vestir. Mas se seu filho estiver vestido bem bonito, ela está feliz lá. Às vezes ela não tem um calçado ou não tem alguma comida para comer. Mas se tiver uma coisa na geladeira que ela podia comer, ela dá para quem? Para o seu filho. Ela esquece de si. Se renuncia. Mas muitos filhos, depois que crescem, não reconhecem isso da mãe. Esquecem disso. E às vezes só lembra da mãe na data de hoje. Uma data popular, né? Que é para ganhar dinheiro em cima dessa data especial, que na verdade deveria ser lembrada todos os dias. Todos os dias, não só hoje, como o Dia das Mães. Todo dia você poderia chegar para sua mãe e falar: eu te amo, mãe. E às vezes pode chegar o último momento que você dizer o último eu te amo, antes dela morrer. Porque se uma mãe vivesse 150 anos, que não chega, não seria o suficiente para você aprender tudo que ela tem para te ensinar. Porque eu tive pouco tempo com a minha mãe. Eu só vivi com a minha mãe 35 anos da minha vida.
Tem outros que viveu só 20, tem outros que viveu só 5, tem outros que viveu 50 e não acha suficiente. 50 anos é bastante tempo, né? Mas ainda tenho muito que aprender com a minha mãe se ela vivesse mais 50. Hoje eu não tenho mais ela, mas quando eu lembro assim, meu Deus, eu queria perguntar tanto isso para mim, por que eu não perguntei? Para mim, eu queria muito perguntar. Por que eu perdi esse tempo? Queria perguntar como foi essa parte da minha infância. Será que eu fiz isso? Será que eu esqueci de... Eu não perguntei por quê. A gente fica tão preocupado com as coisas da vida, com a juventude, fazer amizade, de brincar. Esquece que tem aquele tempo com a mãe. Esquece de valorizar aqueles momentos bons. Porque você chega na casa da sua mãe, nunca te falta nada. Ela te aconselha, te dá comida, te dá o melhor para você. E às vezes a gente não valoriza esses momentos. São momentos pequenos e até simples, mas que duram a vida eterna. Porque quando ela morrer, você vai lembrar desses momentos. Que para você foi simples naquele momento, mas que vai ser eterno depois que ela foi embora. Por isso que é importante uma mãe. Quando meu filho nasceu, minha mãe, antes de morrer, ela falou assim, Sara, eu falei, mãe, você não pode morrer. Ela entrou na sala de raio-x para tirar o raio-x que ela tinha caído. E eu falei, mãe, você não pode morrer. Porque eu estava desconfiada que eu era grávida. Mas eu não sabia. Não tinha certeza. E aí ela falou assim, cuida bem dele, mas de uma forma masculina, né? Eu estava grávida de Lara, né? É mulher. Cuida bem dele. Não sabia que ela talvez pensasse que teria um menino, né? Podia ser que ela pensou que fosse um menino um dia. Então, quando eu estava grávida dele, de Daniel, de 4 meses, que eu fui descobrir, né? Pelo menos 4 meses, eu vim entender que uma mãe, ela vai além dos pensamentos que nós temos. Porque uma mãe cristã que está de joelho no pé de Jesus, ela entende o futuro. Amém. E até da sepultura, a oração da sua mãe é respondida hoje. Amém. Porque Deus me protege. Deus me deu meu filho. Deus me protegeu. Eu não morri. Porque minha mãe ainda está ouvindo as orações lá do céu. Por mim. E Deus me protege. Deus me guia. Nunca deixou faltar nada na minha família, na minha casa. Por mais pecadora que sou e falha. Mas Deus, Ele está ali, respondendo a oração da minha mãe, intercedendo pelos meus filhos. Que um dia, na eternidade, ela vai conhecer. Ela vai conhecer e vai falar assim, eu não sabia que Deus poderia fazer esse milagre com você, mas Deus fez. Ele fez esse milagre. Porque para mim é um milagre. Quando ele foi para lá, para o hospital, em Recife, eu esqueci dessa frase que diz, Deus conosco. Eu esqueci. Porque quando a gente fala que é Deus conosco, Ele está sempre conosco. No momento triste, alegre, de dor, de sofrimento, de alegria, de felicidade, Ele está com a gente. E a gente muitas vezes, como mães falhas também que somos, nós esquecemos de confiar nesse amor de Deus. Nesse nome que está acima de todo nome. Desse poder, desse nome. E eu fui para o hospital, sendo que eu já tinha marcado a cirurgia de Daniel no hospital particular, no mesmo que eu tinha tido lá, onde seria mais cômodo e mais confortável para mim. E eu já tinha ganhado a cirurgia gratuita pelo SUS, mesmo no particular. Deus já tinha feito um milagre para mim e eu não acreditei. Deus falou, eu vou fazer sua cirurgia pelo SUS. O médico particular falou isso para mim. E eu estava feliz. Mas no dia que eu completei 37 semanas, eu fui para o regional. Eu não estava muito bem. Eles me encaminharam para Recife, eu quis ir. Se eu tivesse confiado em Deus, eu podia ter esperado um pouco mais. Mas eu falhei como mãe. Eu podia ter esperado. E fui lá, passei por bons bocados. Não foi fácil chegar no hospital que
Você sabe que tem muita gente no hospital lotado. Cheguei de 11h30 da noite na ambulância. Quando cheguei lá, tive que ficar sentada numa cadeira dura, a noite toda, sentindo dores. E eu lembrava da minha mãe, nesse momento. Queria tanto que ela estivesse comigo, porque a gente só lembra quando a gente está passando por um momento difícil da nossa vida. Eu falei, Senhor, por que eu não esperei mais um pouco? Por que eu não confiei mais em Ti? O Senhor prometeu na sua palavra em Apocalipse que o Senhor estaria conosco até o fim dos séculos. Não ia nos abandonar, não ia nos deixar. Mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que pareça que está tudo desmoronando, a pressão estava lá em cima, a diabetes estava lá em cima, é porque eu não confiei em Deus. A confiança não é só quando está tudo bem, quando a saúde está boa, quando as coisas estão boas. A confiança é quando você está passando por aquela provação. Confie em Deus. Faça como Esther. Esther disse, eu vou fazer o jejum de 3 dias, vou orar e vou ter com o rei. Se eu morrer, morrerei, mas eu irei. Por que eu não confiei no momento que eu estava passando difícil? Eu falei, não, eu poderia esperar mais uns dias e esperar até o dia dele nascer naturalmente. Mas eu não confiei. Eu fiz a minha vontade. E ele nasceu. Nesse dia, eu clamei muito a Deus. E eu estava tranquila. Eu confesso para você. Porque eu estava nervosa antes da cirurgia. Mas na hora da cirurgia, eu estava tão tranquila. Porque eu já tinha cantado a Deus que Ele era meu Pai. E não ia me abandonar. Eu cantei, Senhor, Tu és meu Pai. Tu não vai me abandonar nesse momento. Deu tudo certo. A cirurgia. Graças a Deus. O pós-parto que foi difícil. Porque quando Daniel saiu da minha barriga, ele teve um problema respiratório. Teve que ficar na incubadora. Ficou lá 3 dias. Os médicos falaram assim, olha, ele não tem condições de ficar aqui. Porque aqui é a incubadora simples. Aqui não é a sala de UTI. É só para as crianças ficarem enquanto nasce. O seu filho vai precisar de uma UTI. E nisso, meu coração já ficou gelado. Eu não sei se você, que é mãe, já sentiu um aperto no coração assim, quando seu filho... Você já sentiu? Quem já sentiu aqui como mãe um aperto no coração assim, quando o filho está sofrendo? Pai também, né? Mas a mãe é mais forte. Isso, é um aperto, é um gelo, uma coisa ruim. Porque eu senti isso quando a minha mãe estava para falecer, sabe? É uma dor, um gelo assim, que você não sabe mensurar aquela situação. Então me deu aquela dor, aquele calafrio. Eu falei, meu Deus, meu filho vai precisar de uma UTI. Mas que seja a sua vontade. Eu falei, mas que seja a sua vontade. Naquele momento, o nome que eu mais clamei foi o nome de Jesus Cristo. Eu não orei, eu clamei por misericórdia. Em 2 dias eu tive alta, porque eu estava bem. Fui ficar na casa de umas mulheres, que não sei se vocês já ouviram falar, a casa das mulheres que fica no Hospital do Mir. Eu cheguei lá, tinha uma irmã que era católica, mas que ela tinha muita fé. Muita fé do que muitos de nós. E eu cheguei lá, porque eu estava de alta, eu não podia sair do hospital, mas tinha que ficar lá para esperar meu filho ser resolvida a situação dele. Que queria fazer com ele, se ia para a UTI, ou se ia esperar mais um pouco, porque a UTI estava lotada e tinha casos mais graves do que o de Daniel. Então, os casos mais graves estavam vindo, ia mais urgente para a UTI. Daniel, como estava não tão grave, mas estava esperando uma vaga. E aí, eu fiquei lá, e ela chegou para mim e falou assim, irmã, você crê que Deus existe? Eu falei, creio, e eu estou aqui para isso. Porque eu não sei meu futuro, o que vai acontecer agora. Eu não queria ficar aqui. Eu queria ter meu filho e ir para casa com ele nos braços. Não é o que desejo de toda mãe? Mas eu estou aqui. E aí eu vi muitas mulheres assim, perto de mim, e todas elas com cabeça baixa.
Aí eu tentei fazer amizade com algumas, falei, como é que tá teu filho? Meu filho tá na UTI. Meu filho faz um mês que está lá, eu estou fazendo um mês que eu estou aqui. Eu falei, meu Deus, clamei tanto a Jesus, Senhor, eu não tenho condições de ficar mais dias aqui, porque eu quero ir embora. Eu quero que o meu filho nos meus braços ir embora. Eu não peguei ele ainda. Eu não tinha pegado ele, eu só tinha visto ele na incubadora 2 vezes. E eu queria ir embora. Então ela começou a cantar um hino, porque ele vive, do Nosso Cenário, todo mundo sabe, né? Porque ele vive. E eu cantei aquele hino junto com ela e com o Marcos e com aquelas mulheres, com muita fé. E aí ela falou assim, essa irmã católica, vamos cantar, você quer um milagre? Cante agora com muita fé. E a gente cantou de joelhos, naquela casa da bênção das mulheres. Eu cantei de joelho, clamando a Jesus, Senhor, me ajude, para que eu possa sair com meu filho daqui. Me ajude, tenha misericórdia de mim, Jesus. Eu não vou conseguir ficar aqui. Eu estava sentindo muitas dores na minha cirurgia. Porque quem já fez cesárea sabe, né, que o pós-parto é uma cirurgia bem grande, né? A pessoa anda assim, abaixada, porque é muita dor. Então eu estava sentindo muitas dores, mas eu estava clamando a Deus mesmo assim, para Deus tirar meu filho de lá. E eu orei com muita fé a Deus, Senhor, tenha misericórdia, clamando aquele nome Cristo. E lembrando que eu um dia deixei de confiar nele, podia ter confiado e não estaria passando por essa situação. Em nome de Jesus. E aí, nessa noite que eu dormi lá na Casa da Bênção, Casa da Bênção, Casa das Mulheres, eu tive um sonho. Na verdade, eu não dormi. Foi uma viração que fala, né? Uma viração. A gente não dorme porque a nossa filha está lá no hospital, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu só tirei um cochilo porque estava cansada e com muita dor, não podia nem virar de um lado, nem virar do outro. E tudo doía no corpo da gente. E aí eu tive um sonho, falei assim, meu Deus, eu não queria, Pai, Senhor, que meu filho fosse para a UTI. Mas faça a tua vontade, Senhor, tenha misericórdia de mim. E orando. E aí eu sonhei que Daniel tinha saído daquela incubadora que eu tinha olhado ele a última vez, 4 horas da tarde. E alguém tinha levado ele assim, para a sala da enfermaria, não sei quem, enrolado num pano e lá na enfermaria, sozinho. E eu sonhei com isso, eu falei, que estranho. Aí acordei às 3 horas da manhã. Aí eu falei, eu vou tomar um banho, tudo escuro, no hospital. Vou tomar um banho e vou procurar meu filho. Eu acho que ele não está mais lá, no lugar que eu vi que o médico falou que ele ia para a UTI. Acho que ele foi para outro lugar, no sonho. E aí eu levantei 3 horas, tomei um banho, tudo escuro, troquei de roupa e fui procurar ele, porque eu não sabia onde ele estava mais. O hospital lá é grande, né? Tem muitos quartos, muito apartamento. Aí eu tentei procurar, porque isso aí foi 1 hora. Foi das 3 até as 4 da manhã. Porque eu subi o elevador e desci o elevador, não sabia onde eu estava, fiquei perdida, fiquei chorando. E aí o médico chegou perto de mim e falou assim, e eu com o cabelo todo assanhado, com a roupa toda, um vestido todo desarrumado, porque a gente estava, né, de madrugada, naquele sofrimento, para saber onde está o filho. Aí chegou um médico perto de mim e falou assim, tocou em mim, assim, falou assim, eu vou deixar você passar aqui. Ele tá nesse andar. Você tá numa batalha, não tá, mãe? Mas você vai vencer. O médico falou assim para mim, não sei quem era. Não conheço. Aí ele deixou eu passar, porque ele ia entrar comigo no elevador. Falei assim, pode entrar nesse elevador e vou no outro. Porque você tá numa grande guerra agora. Eu entrei, porque eu tava andando assim, mancando, né? Com muita dor. E ele subi lá e encontrei o andar que eu tava. Aí eu vou perguntar logo para a enfermeira, você sabe onde está o meu filho que nasceu? Aí fala, seu filho está na enfermaria 4. Eu vou levar você para lá. Sabe, você é a mãe, a Sara, que é aquele nome que é diferente, né? Iagobussi, que é o meu sobrenome. Ele está lá. Quando eu entrei na enfermaria, tinha muitas crianças.
Todas elas com sonda, bebendo leite e com negócio no nariz. Daniel também estava. Só que quando eu cheguei, ele estava num cantinho da sala. Assim. E eu olhei logo. Ah, ele está ali. A enfermeira falou assim, eu estava com ele, porque ele estava tomando leite agora, mas eu já deixei ele ali. Quando eu cheguei lá, eu vi ele todo morrendo de frio. Um lençol fino e uma touquinha amarela do hospital. Ele estava tremendo de frio. E a gente, como mãe, pegou aquele serzinho bem frágilzinho, né? Bem pequenininho, que às vezes parece que não vai caber na nossa mão, né? Não sabe nem pegar direito. Embalou. E eu, na mesma hora, liguei para a Marcos. Falei, Marcos, sobe aqui no andar que o Daniel foi transferido. Foi um milagre, irmãos. E eu sonhei exatamente na noite que meu filho tinha saído desse lugar, da onde estava, para a enfermaria. Foi um milagre, porque ninguém disse para mim nem para Marcos que meu filho tinha saído de lá, mas ele tinha se transferido para lá. Porque louvasse a Deus e a oração de todos vocês, porque ainda não agradeci publicamente a todos vocês. Muito obrigada pela oração que vocês fizeram aqui, pelo jejum e pela vigília que fizeram pelo meu filho. Porque Deus fez esse milagre. Ele foi transferido, não precisou ir para a UTI. O médico tirou a sonda dele e conseguiu respirar sozinho. E ele foi para a enfermaria. E ele foi o último a chegar e o primeiro a ir embora, liberado. Todos os outros filhos que estavam lá, doentes, todas as crianças, as mães já tinham ficado 10 dias, 15 dias, 8 dias. Mas eu clamei a Deus. E passei a confiar em Deus, nas promessas dele. Decidi, eu falei, Senhor, me ajude a não esquecer que o Senhor está comigo. Que o Senhor prometeu que estaria comigo. Me ajuda a confiar mais, como mãe, em Ti. Me ajuda no momento mais difícil que eu tiver na minha vida, a confiar em Ti. E em 2 dias, eu sofri bastante, porque eu fiquei sentada numa cadeira 24 horas, olhando ele. Minha cirurgia inflamou e ficou com queloide. Não sei se você sabe o que é queloide. É aquela bolha bem grande, inchada. E aí eu fiquei com muita dor. Eu não tinha lugar para sentar direito nem para deitar. E eu implorei, mas doutor, eu tenho que ir embora, porque eu não estou aguentando. Meu filho já está bem. E era o único que já tinha tirado a sonda e já estava mamando no peito. Os outros não estavam conseguindo mamar. E ele saiu de lá. O médico, eu vou liberar ele, porque ele já está muito, muito melhor. Ele tem um peso bom, nasceu dentro das semanas certas e ele está bem. E eu agradeci e vim com meus filhos para o braço. Quando eu cheguei na casa das mulheres, com meu filho, todo mundo ficou emocionado. Falou, rapaz, eu queria tanto estar no teu lugar. Meu filho falou, eu queria tanto estar liberada. Eu queria. Eu falei, clame a Deus, porque Deus está com você. Eu fui falha como mãe, mas Deus me honrou por causa das orações da minha mãe também. Glória a Deus. Que estava ouvindo. E meu filho não pereceu e não há de perecer, porque Deus estava cuidando dele. Ele teve que nascer porque Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na sua vida. Não pense que você nasceu por acaso, ou que sua mãe morreu, ou que você não foi planejado. Mesmo que qualquer circunstância seja parecida, Ele tem um propósito na sua vida. Eu não sei qual é, mas Ele vai revelar no céu. Quantas dúvidas eu tenho na minha vida? Eu tenho muitas dúvidas. Se eu for parar um dia, quando chegar no céu, e eu quero conversar pessoalmente com Jesus, eu vou falar tantas coisas que eu tenho para falar com Deus. Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, por que aconteceu aquilo comigo? Por que tinha que ser assim? Por que foi nessa data? Por que não foi naquela? Eu tenho muita dúvida para perguntar para Jesus. E eu sei que Ele vai me explicar. E Ele vai me confortar. Ele vai, filha, calma. Eu prometi que estaria com você. O meu nome tem poder. E esse nome foi para realizar um milagre na sua vida. Esse nome, ele vai fazer um milagre na sua vida e faz na minha.
O nome de Deus é maravilhoso. É um nome que traz paz, traz vida, que traz conforto. Uma mãe também traz isso, né? Não traz isso? Quando você está aflito, chega perto da sua mãe. Mãe, é isso, começa a chorar no ombro dela. E ela, às vezes, nem fala nada, mas ela conforta você. Só a presença, só o amor. Só o amor transforma. E eu sei que durante toda a eternidade da minha vida, eu vou aprender sobre o nome de Jesus. Sobre a glória dele. Sobre esse amor que não tem fim. E vou todos os dias sentir prazer e alegria de poder adorar esse nome. Porque esse nome, ele me transformou. Esse nome mudou a minha vida. Glória a Deus. E muda a sua. Porque somente através de Cristo que nós somos transformados. Somente através dele que nós somos mudados. Nós somos falhos como mães. Muitas vezes a gente quer o melhor para nossos filhos, eles saem caminhos tortuosos. E a gente está ali orando durante 10, 15, 20, 30 anos para que nosso filho seja transformado, mudado. Para que ele também alcance a glória dos céus. Amém. Mas se isso não acontecer, esse Deus é tão maravilhoso, que lá em Apocalipse diz que ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. E a morte e a dor não mais existirão. Mesmo que sua mãe, que você orou tanto, seu filho, que um dia, porventura, não estiver na presença dele, estiver lá do outro lado, mas Deus vai confortar. Não me pergunte como, porque eu não sei como vai ser esse conforto. Eu não sei. Humanamente falando, eu não sei como vai ser esse conforto. Mas só de pensar que as provações e as dores que nós passamos nessa vida não vai ser nada comparado ao que Deus, nem um pingo do que Deus tem preparado para mim e para você lá no céu. A gente pode pelo menos tentar, como seres humanos, imaginar o que Deus pode fazer para mim e para você. Você é especial para Deus. Mãe, você é a palavra de inestimável valor. Uma joia preciosa. Que Deus colocou nesse mundo como obra infinita de Deus e divina. Obra-prima de Deus. Para cuidar dos filhos que Deus deu a responsabilidade para você. A gente fica triste como mãe, porque eu sofro com a minha filha. Eu queria ver minha filha bem, quero ver o que eu não realizei na minha vida, realizar na vida dela. Se ela puder fazer coisas maiores do que eu pude fazer, eu vou ficar feliz. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Eu não sei qual é. Mas Ele vai direcionar. Por mais que o caminho seja torto, Ele vai endireitar. Ele vai fazer se você confiar nele. E saber que Ele está com você. E esse nome tem poder. Ele vai lhe dar a vitória. Para você, mãe, que ora. Que está ali de joelhos. Para que seu filho seja uma bênção. Para que seu filho seja uma realização na terra. E um plano divino de estar um dia na glória com Deus. E eu quero agradecer hoje a uma pessoa muito especial nessa noite. Eu não tenho mais minha mãe. Mas ficou no lugar da minha mãe minha sogra. E ela sempre estava comigo. Porque toda vez que eu estava com dúvida de alguma coisa, eu procurava ela. Não é a nossa mãe que a gente procura quando está com alguma coisa? Quando eu estava durante a gravidez, eu falava assim: sogra, eu estou passando por isso. E ela nunca me levantou a palavra negativa para mim. Sempre positiva. Não, filha, é normal isso que você está passando. Ela nunca chegou para mim e falar para me desanimar na minha gravidez. E depois da minha gravidez, que eu ganhei Daniel, ela estava lá esperando eu na minha casa. Minha casa estava limpa, arrumada, com comida feita. E eu só tenho que agradecer. Porque uma mãe faz isso. Eu sei que uma mãe não substitui nada. A
minha mãe não vai substituir, ela não vai substituir minha mãe. Mas ela pode ser parecida com a minha mãe. Você sabe disso, que a sua, mesmo que sua mãe morra, todo lugar que você for, você tem ela registrada aqui, ó, na palma da sua mão. Sabe por quê? Que todo lugar que eu vou, quando pede para mim colocar uma pulseira na mão, sempre tem o nome dela carregado aqui. Não importa se ela está morta ou viva, ela é sua mãe. Todo lugar que você for, registrado aqui, na sua mão, o nome da sua mãe. Ela vai ser eterna para você. E hoje eu quero agradecer a ela. Obrigada, sogra, por tudo que a senhora faz por mim. Jesus usa ela, porque Deus está com ela. Ela faz por amor. Cuida da minha filha, cuidou de mim desse tempo todo. Eu só tenho que agradecer. Cuide da sua mãe enquanto ela está viva. Porque a gente, nossa vida é um sopro. Não passa de uma nuvem. A gente está agora vivo, daqui a meia hora a gente não sabe o que pode acontecer. Não importa se é novo ou velho. Um dia iremos partir. Mas que partiremos com a missão que Deus deixou para mim como mãe e para você como filho. Não se esqueça. Porque minha mãe deixou muitos exemplos para mim. Que exemplo você vai deixar como mãe para o seu filho? O exemplo de levar seu filho para o lugar errado ou para o caminho da salvação? Seja uma mãe prudente e sábia. Ganhe seu filho para Cristo. Porque é só esse nome que pode salvar. O precioso nome de Jesus. Agora eu gostaria de finalizar com a música Mãe, do Sérgio Sás, cantada. E gostaria de chamar minha sogra aqui na frente para a gente cantar todos juntos. Porque ela é a mãe, acho que mais velha de todas aqui, né? E merece ser homenageada, né? Todas vocês estão de parabéns hoje, né? E que Deus possa abençoar a sua vida, mãe. Não se esqueça. Deus está com você sempre. Esse nome tem poder. Amém. É Mãe Sérgio Sás. Bota cantado legendado. Vamos ficar de pé. Vem aqui, sogra, não tem? Pede. Volta, fica segurando o Daniel um pouquinho. Bota esse segundo aí, né? Que tem a letra. Acho que tem esse segundo, isso. Que tem a letra pra gente cantar. Não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir, esquecer, mas pensei o que seria de mim sem condição. Estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Mãe, eu quero ver. Quero te encontrar e te abraçar agora. Um dia eu vou encontrar minha mãe e abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar nunca mais. Mãe, eu te amo.
perdão. Perdão aos que estão culpados. Está sempre ocupado e não tem visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Eu sinto falta da tua voz, de te ouvir uma canção, de teu olhar, do teu sorrir. Ensinou-me a primeira oração. Quero te encontrar e te abraçar. Tenho tanta coisa pra falar. Quero mais de ti me separar. Te amo. Obrigada. Deus abençoe. Quero ter você sempre por perto. Sempre aguardo o meu regresso. Quero mais de ti me separar nunca mais. Minha mãe, te amo. Amém? Amém. Ele me amou, me educou, por mim orou, me ensinou, sempre me amou, me educou, me ensinou, por mim orou. Te amo. Te amo. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Eu fiz uma lembrancinha para ela aqui. Tem a sogra, né? A tia. A tia. Abraça ela A tia aqui. sogra. Você abraçar ela aqui. Porque cuida dele também como filho, não é isso? Muito bem, né? Em casa já me deu feijão. Já? Muito bem. E a última palavra que eu disse para minha mãe foi: eu te amo. Antes dela ir. Eu pensei que ela ia continuar viva, mas no outro dia ela faleceu. Mas um dia, sogra, nós iremos estar no jardim lá no céu, todos sentados em família. E eu irei conversar com ela eternidade em eternidade sobre a mãe, a importância dela. Sentada naquele jardim bonito. Peraí, meu amor, tá? Tá bom. E sua mãe vai estar lá. Ore por mim pela vida da sua mãe, filho. Você que é filho, ore por ela. Porque a luta de uma mãe é grande. Essa aqui é a guerreira, forte. Eu com 2 já estou achando difícil e ela teve 10. Parabéns. Que você merece muito mais. Se a gente pudesse, já dei um presente para ela, mas eu vou dar o dele comigo agora. E você merece muito mais.
Que Deus dê saúde e força para continuar orando pelos seus filhos, que ainda não estão no caminho do Senhor, né? Mas ela vai ter a vitória dela. Que Deus possa te abençoar, mãe. Você é muito especial para Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. Filho, agradeça a sua mãe todos os dias pela vida da sua mãe, se ela estiver viva. Se por acaso ela não estiver, faça de tudo para que um dia você esteja neste jardim com Deus, unido com ela, para de eternidade a eternidades aprendermos como Deus é amor, como esse nome é grande. Amém? Vamos fechar nossos olhos para orar, agradecendo a Deus por nossas mães. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque mãe é um dom imerecido. Mas o Senhor, com a sua graça, através das suas feridas, nós fomos sarados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Pai, por cada mãe aqui. Todas nós somos falhas, mas somos escolhidas por Ti para gerar os filhos que o Senhor tem propósito para cada um deles, Pai. Nos ajude a ser fortes e ser confiantes em Ti, para que eles possam herdar a vida eterna naquele dia que o Senhor está preparando para cada um de nós. Que esse dia não demore muito, Pai, porque estamos ansiosos para morar lá e ver nossos amigos, nossas mães que se foram e essas mães que estão vivas também participar daquele momento maravilhoso. Abençoe todos nós. Nos ajude, Pai, aquelas mães que não estão no caminho do Senhor a vir para Ti, Pai. Será a maior alegria estarmos como mãe e filhos reunidos naquele lugar. Nos ajude e nos abençoe. Perdoe os nossos pecados, que são muitos. Mas, pela sua graça, e pelo seu poder e pelo seu nome, nós fomos resgatados e redimidos. Abençoe neste domingo, que já está findando, para que possamos lembrar de nossas mães todos os dias, não só hoje. Porque ela deve ser lembrada, deve ser amada, deve ser ouvida e deve ser seguida. Abençoe todos nós como filhos, porque todos os filhos têm uma mãe, e principalmente nosso Pai Celestial. Essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos.